Autoriza a começar a reunião? Então, eu vou pedir a Sim, gentileza, eu sim, vou pedir a claro. gentileza que todos ponham o microfone no silêncio aí, por favor, tá? Por favor, todos põem o microfone mudo aí. Bom, então, em nome do doutor Bertelli, que é o presidente da Academia Paulista de História, nosso confrade na Academia Cristã de Letras, em nome do padre Bogás, que está aqui já na segunda vez nos prestigiando nessa tertúlia, e também dos dois novos membros aqui, o Pompeu e o Paulo Eduardo. Eu queria saudar todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu acredito que hoje será mais uma tertúlia inesquecível, porque o peso pesado que nós temos no palestrante aí realmente é muito grande. Então, eu pediria para começar a nossa reunião, como sempre, né, tradicionalmente, que a nossa acadêmica Márcia Telle Coelho ative o microfone e leia a oração da paz. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigado, Márcia, e sem muita delonga, eu vou deixar aquele nosso minuto acadêmico aqui, que é um momento de reflexão. Eu vou deixar aqui uma frase de um grande escritor, pensador, jurista antigo, da Roma Antiga, que foi Lúcio Sêneca, e essa frase dele é essa: aquilo que terás feito de tua vida, veremos no momento em que a perderás. Com essas palavras, então, eu dou início à nossa reunião e já vou, assim, rapidamente, embora o nosso palestrante é extremamente conhecido, permita-me falar alguma coisinha sobre ele, obviamente muito aquém do que ele merece, para deixar mais tempo para ele. Então, o nosso querido J.B. Oliveira, ele é prudentino. Ele nasceu em Presidente Prudente, mas veio para São Paulo muito cedo, né? E ele, aqui em São Paulo, se dedicou, se desenvolveu, ajudou a crescer a cidade, e recebeu também o título de paulistano. Ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, mas tem cursos na área de psicologia, pedagogia empresarial, comunicação, neurolinguística, inteligência emocional, administração de empresas e teologia. Aliás, o querido J.B. Oliveira é exímio conhecedor das Sagradas Escrituras, como todos nós sabemos. Ele já foi conselheiro da OAB de São Paulo, ele já presidiu a Associação Paulista de Imprensa, ele é um grande professor de oratória, ele já teve por 12 anos um programa na Rádio Mundial que chamava O Poder da Palavra, e ele já deu palestras nesse Brasil afora e até em outros países, né, como Angola, Luanda, Lisboa, palestrante da DESC, enfim, palestra em Rotary, palestra na maçonaria, agora esses dias esteve lá em Brasília, dando uma palestra na maçonaria, lá em Brasília, enfim. Ele realmente é um palestrante, um conferencista muito requisitado. Essa palestra eu marquei com ele há cerca de 8 meses, para que a gente conseguisse ter o JB aqui. O JB escreveu algumas obras, como, por exemplo, Falar Bem é Bem Fácil, Inspiração, Boas Dicas para Boas Falas, Homens são de Martes e Mulheres são de Morte.
é um livro que tem um áudio também. Ele pertence à nossa academia. Na nossa academia, ele ingressou em 28 de maio de 2004, é o terceiro ocupante da cadeira número 38, mas também é membro de outras entidades, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, União Nacional de Escritores, Academia Paulista Evangélica de Letras, Academia Maçônica de Letras, Academia Maçônica Internacional de Letras, e assim vai. Ele recebeu diversas comendas, vou citar apenas algumas aqui: a medalha Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, do Exército, a medalha Mérito Aeronáutico Santos Dumont, da Força Aérea Brasileira, medalha Amigo da Marinha do Brasil, e medalha Dom João VI, da Justiça Militar da União, dentre outras, né? Medalhas Veterano de 32 e assim vai. Título Paul Harris, o Rotary Internacional. E hoje o JB Oliveira escolheu um tema interessante, que é a linguagem subliminar da parábola do bom samaritano. Então, com essas brevíssimas apresentações, eu passo a palavra ao JB, peço que todos realmente mantenham o microfone desligado e, ao final, nós vamos abrir para perguntas e comentários. JB, é uma honra muito grande tê-lo aqui, muito obrigado da sua presença, até esqueci ultimamente, todos somos testemunhas, o JB tem nos encantado com pérolas da língua portuguesa, né? De uma boa comunicação, uma boa escrita, e realmente algumas delas eu me surpreendo também, porque eu não sei, fico aprendendo. Muito obrigado, JB. Com a palavra a você, por favor. Meu caro presidente Hélio, permita-me que, em seu nome e em nome de Bertelli, eu saúde a todos os queridos confrades. E em nome da nossa querida Francis, minha afilhada, eu saúde todas as confreiras. Estou encantado em estar na presença de vocês e saúdo também dois visitantes que aí estão, Josué e o Anderson. Aliás, ambos foram meus alunos, isso me dá muita satisfação. Está aí também o Ricardo Fabrício, esse eu conheço desde bebê. Meus amigos, eu sou do interior, como disse o nosso presidente, e lá no interior nós não fazemos palestra, menos ainda conferência, nós proseamos. Então nós vamos prosear um bocadinho sobre a parábola do bom samaritano e a linguagem subliminar que a acompanha. Porque quem conhece bem o texto bíblico já faz as ilações, mas quem não conhece fica com apenas uma parte da extraordinária mensagem de Jesus. Começou no instante em que Jesus é procurado por um doutor da lei que quer saber como fazer para se salvar. Ele diz que deve seguir as leis, e o resumo dessa lei é: amarás ao Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o coração, todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele pergunta: quem é o meu próximo? Jesus poderia dar uma resposta pontual, mas ele preferiu, como era o seu estilo, contar uma história. E aí vem essa história que está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 35. Ele diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. E aqui já começa o subliminar. Jerusalém era onde ficava o templo a que os judeus deveriam ir pelo menos uma vez por ano. Então, alguém, talvez, que tivesse ido ao templo, descia para Jericó, uma cidade próxima, e foi assaltado. E, além disso, ferido. Deixaram-no semi-morto à beira do caminho. Passou por ali um sacerdote. Certamente a ideia era de alguém que tivesse participado do culto na condição de sacerdote, portanto, vinha do trabalho espiritual, do trabalho dirigido a Deus, passou por ali, viu o seu próximo e passou ao largo. Depois de algum tempo, passou também um levita. Quem conhece a história bíblica sabe que os hebreus estavam divididos em 12 tribos, de acordo com os filhos do patriarca Jacó. 12 filhos. Cada um deles foi chefe de uma tribo.
Ao entrar na terra prometida, todas as tribos receberam como herança uma parte da terra para cuidar dela, para obter dali o seu sustento. Todas menos a tribo de Levi. A esta não foi dada posse de terra. Essa tribo deveria cuidar do templo, de tudo que se referia ao culto e do templo, do que chegasse ao templo, eles teriam seu sustento. Não tinham, portanto, nem terra para mainar, nem gado para cuidar. Cuidavam exclusivamente do templo. Só os levitas podiam ser cantores, doutores da lei, sacerdotes, somente eles. Então, era alguém voltado para o culto de Deus, voltado para o cuidado do sacerdócio, do templo, era a sua única ocupação. Como tal, deveria também ter um coração que se compadecesse, que se condoesse da situação de seu próximo, mas passou ao largo. Em terceiro lugar, vem um samaritano. E também aqui temos que fazer a conexão histórica, o contexto histórico. Quando Salomão, o terceiro rei, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão, seu filho. Quando Salomão morreu, quem o sucedeu foi o seu filho Reoboão. Vieram, logo depois que ele assumiu o trono, vieram os representantes das tribos pedir-lhe uma graça, que diminuísse o peso dos impostos. Naquele tempo havia isso, sabe? Naquele tempo havia impostos, quem pagava o imposto era o povo, naquela época. E eles disseram que Salomão havia onerado muito o povo para construir o templo suntuoso, e também o palácio em que ele morava, também um palácio suntuoso. E quem pagou toda essa obra, vejam como era naquele tempo. Quem pagou tudo isso foi o povo. Vieram pedir-lhe, então, que atenuasse a carga. Ele ouviu os conselheiros da época de seu pai, que disseram: se você os atender, você vai tê-los como servos dóceis, fiéis. Aí ele consultou os jovens que haviam crescido com ele. Eles disseram: não, você tem que mostrar que você é durão, que você é mais rigoroso do que o seu pai. Isso que você tem que fazer. 3 dias depois, voltaram e eles eram liderados por Jeroboão. Voltaram e perguntaram a resposta, e ele lhes deu a resposta dos jovens, dizendo: o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo de meu pai, eu serei muito mais rigoroso. Diante desta resposta, líder Jeroboão reuniu os representantes das 10 tribos, menos Benjamim e Judá, e essas 10 tribos foram deslocadas com ele, sob sua liderança, para o norte, e criaram ali o reino de Israel, com capital em Samaria. Mais tarde, essa região ficou chamada de a região dos samaritanos, Samaria, e quem ali nascia, os samaritanos. Ora, quando os assírios dominaram o reino do norte, isso pelo ano 580, mais ou menos, eles impuseram a sua política, que era uma política inteligente para evitar que houvesse rebelião do povo da terra. Eles tiravam todos os habitantes daquela cidade, daquela nação, daquele povo, e colocavam em outras das suas áreas dominadas. E pegavam pessoas daquelas áreas e traziam para a nova área. Com isso, não havia o sentimento nativista, o sentimento de patriotismo, que a pátria, a terra, não era deles. Assim que eles faziam. Mas essas pessoas que vieram trouxeram o seu culto. Como só os hebreus eram monoteístas, todos eles tinham uma quantidade imensa de deuses e trouxeram e mesclaram a sua fé, a sua religião, com a religião dos hebreus. Também houve a miscigenação do sangue, não houve mais a pureza da raça. Em razão disso,
Os judeus consideravam os samaritanos como imundos, era essa a designação, imundos. Não tinham contato com eles. Eram inimigos durante muitos e muitos anos. Houve briga entre Judá e os samaritanos, ou então os do norte do reino de Israel. Pois bem, quando lemos o Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus chegando junto ao poço e pedindo água para a mulher samaritana, está no capítulo 4, ela diz: como tu, sendo judeu, falas comigo que sou mulher samaritana? E entre parênteses, o texto diz: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, nem se comunicar, eles se comunicavam. Tal era a repulsa que eles tinham em relação aos samaritanos. E é exatamente um samaritano, humilhado, desprezado, tido como inimigo, que vê aquele judeu prostrado no solo e se compadece dele. O texto diz: encheu-se de compaixão por ele. Tomou, cuidou dos seus ferimentos, colocando azeite e óleo para ajudar na cura desses males, colocou-o sobre o seu animal e levou até uma estalagem. Observem, abriu mão daquilo que ele possuía, azeite e vinho. Abriu mão do seu conforto, do seu animal. Levou até uma estalagem, hospedou-o lá, cuidou dele e, ao sair, disse ao dono da estalagem: dê-lhe tudo quanto ele precisar e, se faltar alguma coisa, na próxima viagem eu pagarei. Termina aqui a história. Jesus se volta para aquele que havia feito a pergunta e diz: qual destes três lhe parece ter sido o próximo daquele homem? E aqui está o efeito maravilhoso da parábola de Jesus. Aquele que no começo não sabia, portanto perguntou com quem era o meu próximo, depois dessa história sabe e diz aquele que usou de compaixão para com ele. Jesus disse: vai e faz da mesma forma. Aqui está, então, a história do bom samaritano, a parábola e os seus elementos que nos permitem entender mais profundamente quão grandiosa foi a lição. Jesus deixou claro que o próximo nada tem a ver com proximidade física, parental. O próximo é aquele a quem nós ajudamos ou que necessita da nossa ajuda, aquele que precisa da nossa compaixão, da nossa misericórdia. Então, temos aqui a linguagem subliminar. E subliminar é aquilo que não é dito, mas está presente. É alguma coisa que não pertence ao campo da comunicação explícita, explícita para fora, mas da comunicação implícita. E só quem está bem atento e bem conectado com a mensagem é que alcança, atinge o nível da comunicação subliminar. Ela hoje, em nossos dias, é muito usada em comunicação de negócios, quando se diz alguma coisa de forma bem clara e outras tantas subentendidas. Está aqui. Jesus, na sua época, 2000 anos atrás, já detinha as técnicas que são hoje moderníssimas. Este é um dos exemplos. Um outro exemplo, para finalizar, é que quando ele vai falar, numa das ocasiões, está junto ao mar da Galileia, há muita gente, ele se afasta em um barco e da água ele fala para aquelas pessoas, porque ele sabia que a água era um dos fatores de amplificação do som. Aí está. Espero ter transmitido rapidamente, sinteticamente, o que quis dizer sobre a linguagem subliminar na parábola do bom samaritano. Muito obrigado. Muito bom, JB. Muito bom. Muito bom. Você, além de tudo,
você colocou na prática aquilo que você apregoa nos seus cursos aí, nas suas dicas, né? Você, você foi muito objetivo, conciso, e denso, denso em termos de conteúdo, né? Bom, então eu pediria agora, é, agora realmente aqueles que quiserem se manifestar, eu pediria que cada um ou fizesse o sinalzinho no computador, ó, que nem eu vou fazer aqui para vocês verem, ó, as reações lá, ou levantasse a mãozinha assim como eu levantei aqui, ou então levantasse a mão mesmo, física aí, para que eu possa é, ver. Então, eu vi a Márcia, quem mais? Quem mais aqui que levantou a mão? O Geraldo, quem mais aí levantou? Olha, os convidados podem também participar, tá? Eu estou vendo aqui que tem o José Arantes, tem a Maria Helena, se vocês quiserem participar, aqui a casa é de vocês. Então, agora a Raquel levantou a mão, depois a Francis. Tem mais alguém que eu possa marcar agora? Talvez a timidez impeça, né? Então, vamos primeiro fazer essa apresentação dessas pessoas e, obviamente, se houver comentários, o JB comenta. Então, começar pela Márcia Telli, por favor. Boa tarde, JB, parabéns. Eu gostaria de saber, assim, qual a diferença, na sua opinião, de compaixão e empatia? Pois não? Posso responder? Posso Sim. responder? A empatia, ela não tem necessariamente o conteúdo forte emocional de compaixão. Compaixão é como o nome diz, é compaixão, é com a alma, é com o sentimento mais profundo, é de se condoer, é de sentir na alma. A empatia é de concordar, é de trazer para o seu lado o sentimento do outro, mas não obrigatoriamente com essa profundidade. Eu sempre procuro explicar a diferença entre simpatia, cujo prefixo sim significa em conjunto, em harmonia, e empatia, que o prefixo é in ou endo, que significa lá dentro. Na simpatia, eu diria, por exemplo, ao Hélio, eu sou muito simpático à sua causa, tenho simpatia por sua causa, sua, dele. Se não der certo, o problema é seu, é sua causa. Na empatia, eu mergulho, digo, nós estamos juntos nessa luta, Hélio. Eu estou com você nesta causa. E na compaixão, é o estado em que a alma se derrama para ajudar o problema mais íntimo, mais profundo, mais dolorido do meu semelhante. Obrigado, obrigado, JB, obrigado, Agradeço. Márcia. Geraldo Nunes, por gentileza. Está sem som. Boa tarde, JB Oliveira. Boa tarde, Hélio. Amigos todos da Academia Cristã de Letras. JB Oliveira, eu sou seu admirador desde os tempos do jornal Empresas e Negócios, as suas crônicas maravilhosas que você lá publicava, e eu tive oportunidades de ouvir o seu programa algumas vezes na Rádio Mundial, e você com esse vozeirão e essa dicção maravilhosa, você torna o programa já maravilhoso, né? E você é muito objetivo nas suas explicações. Você provou isso agora. Você traçou toda a história, todo o trajeto político e bíblico da época para chegar até a parábola do samaritano, explicá-la isso em poucos minutos. Não são todos que conseguem fazer isso. Eu mesmo estou aqui me alongando nesta pergunta a você, porque não tenho a mesma objetividade que você. Mas me surgiram duas questões que eu vou perguntar a você, com toda objetividade, obviamente, você irá me responder. Você dá cursos de oratória moderna. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco da oratória moderna e dentro dessa explicação, nos dissesse, no seu ponto de vista, a diferença entre misericórdia e caridade. O bom samaritano, ele se utilizou
da misericórdia, porque viu uma pessoa à beira da morte e resolveu acudi-la, ou ele teve caridade, porque a caridade muitas vezes surge à nossa frente, não é? Ajudar um cego a atravessar a rua, enfim, essas coisas que surgem assim. Então, o que é caridade, o que é misericórdia e o que é oratória moderna? Muito obrigado, Obrigado. Geraldo. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Há quantos anos Isso, sempre vimos juntos. caminhando lado a lado? Bem, oratória moderna, por quê? Porque a oratória dos outros tempos era uma oratória com muito tempo dos ouvintes à sua disposição. Eles tinham poucas opções, e uma delas era ouvir longos discursos com muito conteúdo, certamente, mas tomando muito tempo. Vivemos na época da concisão. Mesmo naquela ocasião, havia uma recomendação em latim que dizia esto brevis et placeris. Se breve e agradarás. Pois bem, a oratória moderna é aquela adaptada à nossa época, em que você não perde tempo com divagações, em que você não diz 5 palavras onde 2 são necessárias, e que você tem que lembrar que a comunicação dos nossos dias é a do WhatsApp, é a do Instagram, é a do TikTok, e lá eu faço diariamente uma mensagem de até 1 minuto. Nesse minuto, eu tenho que transmitir algum conhecimento. É isso que eu procuro mostrar no curso de oratória. Concisão, objetividade. Como você faz para vencer um dos grandes problemas da comunicação e dos comunicadores, que é prolixidade. Como é que você faz? E aí, apenas para ilustrar, eu me valho da minha experiência de jornalista. Vocês já notaram que entre a linguagem do jornal e a linguagem dos livros há uma grande distância. Você lê páginas e páginas e páginas de um livro, você ainda não sabe bem o rumo das coisas. Você lê a manchete, o olho da manchete, e você já sabe. Eu transmito essa técnica do jornalismo para se obter a prolixidade. Com relação à misericórdia, misericórdias, coração misericordioso, coração que se condói, coração que sente a dor do próximo, e caridade. Caridade. No texto de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 13, que fala do amor, que começa por dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, não tivesse amor, alguns substituem a palavra amor por caridade. Aliás, no original está caridade. E a caridade é o amor em ação. Por isso, São Tiago diz que não é suficiente você dizer palavras de ajuda para alguém e não fazer mais nada. Ele diz que a fé sem obras é morta e o amor sem obras também. Então, a caridade é o amor em ação. A misericórdia é o sentimento profundo em relação à dor do nosso próximo. Está ali ao lado de compaixão. Muito Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, JB. Obrigado. Boas perguntas, né, Geraldo? Agora, diretamente de Campo Grande, Raquel Naveira, por favor, com você a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, professor JB. Estou sempre acompanhando o senhor no TikTok. E para todas as pessoas que eu mando, vem a resposta: como que eu sigo? Como que faz? Então, eu estou divulgando bastante o seu trabalho. E essa parábola, ela é muito linda, e muitas vezes nós perguntamos quem é esse samaritano, e quando a gente lê, geralmente a gente se coloca no lugar desse samaritano, da pessoa que ajuda, que sente compaixão, mas é também importante que a gente se coloque no lugar do ajudado, né? Uma impressão assim que às vezes a gente tem na alma de que a gente está no pó, a gente está morrendo, meio morta, que a gente precisa desse bom samaritano que nos ajude. Eu acho que é importante nos colocarmos nos dois lugares, né?
daquele que ajuda, que é o bom samaritano, e daquele que é ajudado pelo samaritano numa hora extrema em que está quase morto. E eu pergunto, o bom samaritano é o próprio Jesus? Sim, é uma parábola em que ele mostra que nós devemos ter amor. E amar é diferente de gostar. Nós gostamos de alguém por causa de, mas nós amamos alguém apesar de. Jesus mostrou que muitos que apenas gostassem passariam por ali e dizer, tá vendo? Deus está castigando. Não sou eu, Deus está castigando. Outros diriam, ele não nos trata com tanto desprezo, está pagando, bem feito. O judeu, o samaritano, melhor, não pensou em nada disto. Ele viu ali alguém que precisava do seu amor. Por isso, Jesus diz que nós devemos amar ao próximo. Ele não diz que nós devemos gostar do próximo. Você pode não gostar, mas você tem o dever de amar, porque amar é ação, amar é doação, gostar é afeto. E aí está a diferença. Jesus provou em toda a sua vida que ele amava. O Evangelho diz que Jesus, tendo amado os seus até aquele instante, amou-os ainda mais. Ele amou aquele que o traiu, sabendo desde o começo que trairia. Ele amou aqueles que o negaram. Ele amou a todos porque todos fugiram na hora difícil. O Evangelho de Marcos diz que um jovem que estava envolvido apenas em um lençol fugiu, puxaram-no pelo lençol, ele largou o lençol e fugiu nu. Tal era o sentimento de medo, de pavor. Mas, apesar de tudo isso, Jesus os amou. Então, ele é a encarnação do amor. Mais tarde, Paulo vai dizer, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Muito obrigada. Obrigado. Bom, agora a palavra com a Francis, a acadêmica Francis, ative o microfone. Isso. Boa tarde a todos novamente. Para mim é um prazer imenso ouvir o JB. De certa feita, ele apresentou durante um longo tempo, e eu acompanhei assiduamente, se faltei uma ou duas vezes, ele mesmo poderá dizer, de um programa pela Getro Internacional, transmitida por um colega nosso, o João Arlindo, lá de Portugal. E realmente essa viagem pela Bíblia me fez tomar gosto pela Bíblia, porque eu sempre tive a Bíblia, como eu sei que algumas pessoas têm, como algo difícil de se entender. E o JB, como vocês puderam ver hoje nessa explanação, ele explica de uma maneira assim tão gostosa, lúdica até por vezes, e realmente é um prazer imenso. Então, eu faço uma colocação ao meu padrinho, JB, e ele é meu padrinho porque nós nos conhecemos pela Ordem dos Advogados, em diversas comissões que tinham lá e etc., e eu participei, foi num hotel, do curso de oratória do JB. E tem uma lição que o JB sempre fala, e eu procuro transmitir também a algumas pessoas, e que me marcou profundamente, que há que se falar em pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido. E pensando nisso, eu não quero nem me alongar aqui. Então, gostaria, caríssimo JB, parabéns mais uma vez por essa explanação de hoje, e que retome essa viagem pela Bíblia, e talvez, quem sabe, até pela nossa academia cristã, porque é maravilhoso. Parabéns, um grande abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Já perceberam
que ela exagera um pouquinho, né? É uma amizade de longa data e eu tenho por ela grande admiração. Ela é uma pessoa de uma competência e de um cuidado ímpar. Numa das nossas reuniões da Comissão de Relações Corporativas e Institucionais da UAB, alguém estava falando um pouco alto lá na parte de trás e ela foi lá puxar-lhe a orelha. Ele era membro da nossa comissão e tinha sido delegado-geral de polícia, mas ele se encolheu porque ela estava certa naquilo que estava fazendo. Uma viagem pela Bíblia foi o programa que desenvolvemos durante pouco mais de 2 anos, e a cada semana, na quarta-feira, nós líamos um pedacinho da Bíblia e tecíamos comentário. Começamos em Gênesis, capítulo 1, e fomos até o Apocalipse. Foi para mim também uma experiência maravilhosa. E procuramos levar a coisa de maneira absolutamente dentro do princípio bíblico, sem qualquer conotação que pudesse significar doutrina A ou B. Conseguimos fazer isto porque a Bíblia em si, ela é pura demais para nós colocarmos alguma coisa. E tínhamos entre os que nos acompanhavam católicos, evangélicos, espíritas, ateus, e todos se sentiam à vontade. Muito obrigado, JB. Obrigado, Francis. Agora com a palavra, o Fabrício, Ricardo Fabrício, por favor. Levantou a mão aí. Opa, vamos lá. Bom, boa tarde, meus amigos. É uma satisfação participar desse encontro. E eu tenho uma história aqui com algumas pessoas do grupo e por isso eu me sinto muito à vontade de falar. Evidentemente que a minha história maior é com o JB, né? Então eu sou bastante suspeito para falar dele, mas eu cumprimento a todos na pessoa do professor Bertelli, por quem eu tenho muita admiração e respeito, mas também estendo esse cumprimento aí a Francis, que foi uma surpresa quando eu soube que ela era tia de amigos, eu não sabia, ela era amiga do meu pai, eu amigo dos sobrinhos dela, e aí se descobriu que havia um laço aí ainda mais próximo, né? E aproveito para cumprimentar também 2 grandes amigos aí, o Josué, que está acompanhando, que é um amigo querido lá da nossa casa, a Perseverança, e também o Anderson, que a gente tem algumas páginas de história escritas aí, e a mais recente foi escrita no Sertão Nordestino, no trabalho em que desenvolvemos lá junto à instituição Amigos do Bem. Mas vamos lá, vamos falar de hoje, né? Eu não vou falar nenhum elogio aqui a respeito do meu pai, porque eu brigo muito dizendo que eu sou o maior fã dele. Eu estou vendo que aqui eu posso arrumar confusão fazendo uma declaração desse tipo, mas com base na palestra eu fiz algumas anotações aqui, e aí o mundo hoje ele tá virado, né? O mundo hoje ele está bastante complicado e a gente percebe um distanciamento das pessoas, coisa que não deveria haver. Passamos por uma pandemia, fomos escolhidos por Deus para conseguir chegar aqui em 2023, e esse período em que passamos de pandemia deveria ter servido como uma forma de aprendizado, a melhorar o relacionamento entre as pessoas estarem mais próximas, as pessoas valorizarem mais a vida, tanto suas quanto dos próximos, né? E, infelizmente, não é isso que a gente observa. Então, eu queria saber, assim, de que maneira a parábola do bom samaritano nos inspira a sermos mais compassivos, prestativos em nossos relacionamentos pessoais e como podemos aplicar os princípios de ajuda e empatia que são demonstrados na história para construir relacionamentos mais saudáveis e solidários com os outros. Eu respondo com as palavras de São Paulo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Outro diz que o amor resume toda a lei e os profetas. A verdade é que quando nós sentimos amor, tudo aquilo que nós fazemos é bom e ajuda ao nosso semelhante. Você colocou bem, meu filho, nós vivemos em uma época difícil. Você tem quase metade da minha idade e está sentindo isto. Imagine eu, que aos 86 anos passei por tantas fases na vida. E lembro de uma época em que tudo era diferente, em que tudo era mais caridade, mais compreensão, mais tolerância. Até o casamento era um casamento em que se toleravam, se amavam, se compreendiam e se perdoavam.
Você sabe, estou casado há 52 anos com a mesma mulher. E tenho aprendido muito com ela, nas lições que ela dá também de tolerância e de compreensão. Quando nós aplicamos isso, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, talvez lá a resposta seja detalhada, diz o amor tudo sofre, tudo espera, tudo tolera, tudo suporta. Quando aplicamos isso à nossa vida, fica fácil perdoar, compreender, ajudar. E você tem uma experiência de vida também, porque é um dos fundadores dos Amigos do Bem. E nesses 30 anos você tem ido ao sertão levar aquilo de que os nossos irmãos lá nos fundões do Nordeste precisam. Aí está. O amor é, em nossos dias, o amor autêntico, o mesmo que era naquela época. É que nós estamos nos afastando dele. Em Mateus, capítulo 12, capítulo 25, versículo 12, Jesus diz assim: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade tem aumentado, principalmente no nosso país, em que a desigualdade social é extremamente grande. E aí o amor diminui, esfria. Mas se nós o acalentarmos com a fé, com o amor a Cristo, o amor a Deus, o amor ao nosso próximo, resolveremos isto. Obrigado, Fabrício. Obrigado, JB. Agora, o próximo que levantou a mão foi o Paulo Fonseca. Por favor, Paulo. Obrigado, presidente Hélio. Boa tarde a todos novamente. Inicialmente, eu preciso agradecer a acolhida que nós tivemos nesta academia, presidente. Eu não tive a oportunidade de participar da reunião anterior por motivos de trabalho, mas eu estava em falta em agradecer a acolhida e a forma carinhosa como minha família, inclusive, foi recepcionada na solenidade de posse. Muito obrigado a todos os confrades e confrades. De outro lado, eu não poderia deixar de saudar o meu amigo, meu irmão JB de Oliveira, né? O JB, o onipresente JB. Ah, ele tem um pouco de mais experiência de vida do que eu, e aonde eu chego, nos ambientes que eu chego, o JB já está lá e já deixou a sua marca de longa data. Eu posso dizer que tenho aprendido com o JB desde a minha juventude. Em Rotary, eu, como membro do Rotaract, que é um clube de formação de líderes do Rotary, eu já ouvia as brilhantes palestras do JB e hoje tenho a honra de compartilhar contigo esse ambiente da academia, JB. Muito obrigado por tudo que você trouxe na minha vida, na vida da Diva, por que não dizer da Ana Paula, né? Eu e a Diva que você conhece há tantos anos, pela pessoa que você é e por tudo que você contribuiu na formação de tantas pessoas, como na minha formação. Eu vou fazer uma pergunta, que talvez eu já saiba a resposta, mas eu preciso fazê-la. A religião do Cristo estaria resumida na palavra amor, JB? Bom, primeiro, muito obrigado por essas referências elogiosas, exageradas, mas é um amigo de longa data. Como ele disse, desde a adolescência dele, que nós temos caminhado juntos, sempre com muita satisfação. Temos nos encontrado na associação comercial, em Rotary, na ordem maçônica, na ordem jurídica, nas reuniões do Semanário da Zona Norte, sempre, sempre com uma grande satisfação. Conheço sua esposa, uma pessoa extraordinária, e aquele anjo que é Ana Paula, aquela pessoa que é carinho puro. Você fez a pergunta e a resposta. Sim, sim. Tudo sintetiza no amor. Um doutor da igreja disse: ama e faz o que quiseres. Porque quem ama só vai fazer coisas boas. Portanto, o amor autentica tudo, o amor autoriza tudo, porque quem ama não vai fazer nada que prejudique a seu próximo. É o amor, sim, acima de tudo, o amor. Obrigado, Paulo. Obrigado, JB. Alguém gostaria mais de fazer algum comentário, alguma pergunta? Doutor Bertelli, por gentileza.
Caríssimo irmão, amigo, confrade J.B. Oliveira, e tantas décadas juntos no setor educacional, no Centro de Integração Empresa-Escola, que presidi por quase 50 anos, e pelo seu carinho que sempre dispensou a todos os nossos projetos. Estimadíssimo presidente, confrade, mestre Hélio Beliomini, estimadíssimas confreiras, confrades e diletos amigos. Eu fiz breves anotações ao longo da magistral palestra do professor J.B. Queria inicialmente que vi que foi no século IV a.C. que a comunidade samaritana, no século IV a.C., que a comunidade samaritana se separou definitivamente dos judeus. Então, eram ligados a eles e passou a adotar o Pentateuco samaritano. Ora, dá-se este nome de samaritano aos homens da região de Samaria, que se compõe de pessoas descendentes israelitas e de pessoas oriundas da Síria, conforme está lá nos Romanos. Pois bem, no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, as relações entre judeus e samaritanos eram ainda muito tensas, conforme diz Jó, no capítulo 4, versículo 9. Os galileus evitavam atravessar a Samaria, como diz Lucas, no capítulo 9, 51 a 55. O nome samaritano era uma injúria na época, era uma ofensa. Na missão de Jesus, nota-se uma graduação. Primeiro, o evangelho não deveria ser anunciado na Samaria. Mas depois, Jesus manda aos seus apóstolos, ele manda aos seus apóstolos, que pregue também ali a parábola do bom samaritano, como foi tão bem esclarecida pelo mestre J.B., mostra a abertura de Nosso Senhor, do Cristo, para com os samaritanos. Ele mesmo evangelizou-os, conforme diz a Bíblia, a mesma de Samaria. Pois bem, JB, meu abraço fraternal mais uma vez. Alegria de revê-lo. Que Deus continue a abençoá-lo e iluminá-lo nessa sua grande vocação. Deus é Pai. Muito obrigado, meu querido amigo, meu querido colega, professor Bertelli. Ao tempo em que o Bertelli foi presidente do CIEE, nós proferimos uma palestra no lançamento de um livro. O livro se chamava Boas Dicas para Boas Falas. E teve uma aceitação muito grande, de tal maneira que íamos fazer no salão pequeno, acabamos fazendo no teatro e ainda assim usando o anfiteatro, porque ficou tudo lotado. E aí ele perguntou se eu poderia replicar essa palestra em outras unidades pelo Brasil. E nós, então, nos sentamos, agendas na mão, programamos e eu fiz 11 outras palestras pelo Brasil,
começando lá em João Pessoa, estive em Campo Grande, estive em Cuiabá, em Brasília, em Salvador, em outras capitais e cidades importantes aqui de São Paulo. Foi uma alegria muito grande e devo isso a esse meu querido amigo. Também quando ele, no começo dos anos 2000, pediu que eu fizesse uma palestra no CIE sobre cerimonial e protocolo, objeto do meu livro Como Promover Evento Cerimonial e Protocolo na Prática. Fizemos em São Paulo e aí ele pediu para eu fazer em Brasília. E fizemos lá em Brasília também e foi extraordinário. Devo-lhe muito pelo apoio, pelo respaldo que sempre me prestou. E agora, com com essa complementação extraordinária, erudita sobre os samaritanos, a sua parte histórica, fundamentada nos registros históricos. Realmente, a base eram os israelitas, as 10 tribos que constituíram o reino de Israel, lá no norte, com capital na Samaria. E a Samaria acabou ficando entre o território da Judéia e da Galileia. E muitos que iam da Judéia para a Galileia davam a volta para sequer pisar no solo dos samaritanos. Vejam como era profunda a aversão. E quando ele diz da ordem de Jesus, Jesus deu 2 ordens: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas outra mensagem que ele deu, ele diz: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ele citou especificamente Samaria, na sequência de Judeia a Samaria. Muito obrigado, enriqueceu muito a minha palestra. Eu estou vendo aí também a Maria Helena, que tem nos acompanhado desde que fez o curso conosco, curso de oratória, no ano 2001, dezembro de 2001, e ela está aí presente. Eu agradeço muito, Maria Helena. E o doutor Herbert Gavazza Marques, JB, que eu convidei. Ele gosta muito de você. O gostoso nisso é que a recíproca é verdadeira. Tenho por ele grande estima, grande respeito, e eu sei que volta e meia ele manda alguém para fazer o curso de oratória comigo, ele acompanha as minhas mensagens, e eu agradeço muito. É um querido amigo e colega. Obrigado, Sr. Bertelli. Agora a palavra a Thaís Bizarria e, na sequência, o Josué Arantes, por favor. Boa tarde, estimados confrades e confreiras de academia. Eu congratulo o estimado JB com uma breve e singela poesia. Parabéns pela brilhante exposição que tocou a nossa alma e profundamente o nosso coração. Que o Senhor continue brilhando a cada novo ano, espalhando conhecimento, especialmente com a parábola Bom Samaritano. Parabéns por ser esse estupendo orador, que a sua vida seja repleta de compaixão, empatia, simpatia, caridade e muito amor onde quer que o senhor for. Um abraço repleto de alegria da advogada poeta Thaís Bizarria. Obrigado, querida. Você sabe que eu admiro o seu trabalho há muito tempo. Tive a ocasião de assistir trabalhos seus na nossa querida OAB. Fiquei muito feliz com o seu ingresso na nossa academia. É o brotinho da academia. Bem-vinda e vejo que você está trabalhando bastante, como era de se esperar. E parabéns também pelas suas poesias, sempre, sempre muito agradáveis. Obrigada, parabéns. Obrigado, Thaís. Josué Arantes, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer o convite do meu amigo JB, a referência do nosso Fabrício, com quem nós dividimos trabalho lá nos Amigos do Bem, lá no Sertão. Eu cuido da parte da visão lá no Sertão, e também do nosso Paulo Eduardo, né, que está desenvolvendo um trabalho lá no Sertão para os Amigos do Bem, trabalho que vai levar água lá para o sertão nordestino, mais especificamente para a região do Ceará. Meu sentimento é mais de gratidão mesmo, poder estar
Está ruim o som. Está com problema no som. Não. Está Aqui travou cortando. mesmo, travou. Gostaria que o... Está ruim o som? Opa. Não. Está bem? Vamos ver. Congelou a imagem e o som. Talvez, senhor Josué, desligue a câmera, que às vezes resolve. Acho que caiu. Melhorou? Alô? Sim, sim, Alô. sim, sim. Prossiga, Josué. Agora acho que ele caiu de vez. Bom, vamos aguardar um pouquinho. Alguém mais gostaria de usar a palavra? A Rosa, por favor. Se o Josué voltar, na sequência ele entra. Rosa, ative o som, por favor, Rosa. Ative o som. Opa, voltou. Desculpa aí, eu acho que teve algum problema com a internet aqui. Posso continuar? Pode. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí. Eu gostaria que o JB falasse alguma coisinha. Quando ele começou a falar da passagem do Samaritano, ele fez referência que o nosso amigo desceu, ele ia para Jericó e ele desceu, né? O viajante, ele desceu de Jerusalém para Jericó. E o que eu gostaria de saber se é uma questão realmente geográfica ou está implícito aí também alguma referência, algum ensinamento que o Cristo deixou para a gente. Não, a referência aí a Jericó, porque era um local muito conhecido e era passagem praticamente obrigatória para Jerusalém. Então, ao falar de Jericó, ele fazia referência a um local extremamente conhecido. Ficava realmente na parte que descia, por isso descia de Jerusalém para Jericó. A implicação é apenas de ordem geográfica. Obrigado, Josué. Obrigado. Rosa, por favor. Depois, Rosa. Depois o padre Fogás. Bom. Eu vou continuar ouvindo um pouquinho uma live, tá? Rosa, por favor. Em poucas palavras, é só deixar os meus agradecimentos por essa tarde especial, dizer que JB Oliveira é sinônimo de jovialidade e bondade. Essa palestra foi muito esclarecedora, como sempre, amorosa. Vivemos aqui momentos valiosos. Agradecemos também ao nosso presidente por nos proporcionar, ao longo de muitos anos, essa experiência das tertúlias. É uma bênção estar aqui. E deixo meus agradecimentos a todos pela presença, principalmente nosso grande mestre de oratória, e meus melhores votos, desejando novos encontros em breve, em algum lugar. Muito obrigado, Rosa. Obrigado, Rosa Maria. Nós também nos conhecemos há bastante tempo, desde a época em que eu fui presidente da API. Eu estive lá como presidente de 2006 a 2009, tivemos a oportunidade de conviver. Depois também, entre os poetas, encontrei Rosa Maria, uma pessoa ativa, e aqui na academia, a sua atuação tem sido inestimável. Nós agradecemos muito e agradeço a gentileza de suas palavras tão amáveis. Professor JB, eu não falei de todas essas experiências, esses lugares de convivência, porque não queria me estender e todos já conhecem muito bem a sua biografia, muito rica, mas tem sido sempre um prazer e uma aprendizagem em tudo que aprendo com o senhor. Realmente sou muito grata e tenho ótimas recordações. Obrigado. Obrigado, Rosa. Peço a gentileza do padre Bogás ligar o microfone.
pediu a palavra. Isso, por favor. Boa tarde. Antes de tudo, estou impressionado de estar entre vocês, né? Me sinto assim, como diz lá no poema do Juca Pirama, lá, um sapo contemplando uma estrela, aliás, tantas estrelas. Eu estou realmente impressionado de ter conhecido vocês e poder, aos poucos, pertencer a essa família. Mas eu queria fazer uma pergunta provocativa ao professor JB, que encantou todo mundo. Todas as pregações de Jesus, elas são belíssimas por si mesmas. E eu acredito que talvez seja a única pessoa, estou exagerando talvez, que consegue fazer pregações que são universais, válidas para todos os tempos, supraculturais, supratemporais, supraespaciais. E eu queria entender um pouquinho, se ele pudesse dar uma breve palavra sobre a questão do, além da caridade, que é uma mensagem maravilhosa do bom samaritano, a crítica ao preconceito de raças que está sempre nas pregações e nas atitudes de Jesus. Vide samaritanos, vide cananeias, todos os povos que eram povos mal acolhidos na região. Maravilhoso, maravilhoso. Esse apontamento nos leva a considerações bem profundas. Gostei muito da referência a Juca Pirama, de Gonçalves Dias, que é um poeta extraordinário. E Juca Pirama traz aquela mensagem de incentivo à resiliência, quando diz: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. Nós temos que ter presentes essa mensagem, porque hoje, mais do que nunca, viver é lutar. A vida é duro combate, que aos fracos abate, aos bravos, aos fortes só pode exaltar. Obrigado por essa referência. Jesus realmente foi o transformador em todos os sentidos. Ele começa transformando porque ele cinge o mundo, a história, a civilização em duas épocas bem distintas, antes de Cristo e depois de Cristo. Já aí ele transforma a situação. Ele transforma também radicalmente o relacionamento do homem com Deus, da criatura com o Criador, porque Deus era então invocado como o Onipotente, o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. E quando lhe pedem para ensinar a orar, ele diz: vós orareis assim: Pai Nosso. Mudou todo o conceito, dando a noção profunda de que Deus é um Pai, portanto, nos ama. E a partir daí, para reforçar essa ideia, além, ele conta a história do filho pródigo, que mostra quão profundo é o amor de Deus e quão disposto ele está sempre a nos receber de volta. Este é o Jesus que não podia tolerar de forma alguma o preconceito, que não podia aceitar que se detestassem em função de pontos geográficos ou históricos ou familiares. E ele dá um exemplo disso, de como devemos proceder, no episódio da mulher adúltera. Todos prontos para exterminar a vida daquela mulher que errou, que pecou, e todos estavam prontos para exterminar a sua vida. Mas alguém, querendo provocar a Jesus, teve a feliz ideia de perguntar qual seria a posição dele, pensando: agora nós o pegamos, porque se ele perdoar, ele está conflitando com a lei mosaica, que manda que seja apedrejada quem assim proceder. E se ele disser que é apedreja, ele está conflitando com o seu próprio ensino de amor. Mas eles não sabiam que era Jesus e quem era Jesus. Ele se sai com a sua sabedoria e seu amor. Quem está isento de culpas, atire a primeira pedra. Se nós pensássemos nisto cada vez que fôssemos criticar alguém, cada vez que fôssemos julgar alguém, cada vez que fôssemos mostrar preconceito com alguém, nós faríamos o que aqueles fizeram. O texto diz que eles começaram a sair um por um, detalhe, a começar pelos mais velhos.
Isto mostra que quanto mais nós envelhecemos, mais nós acumulamos erros e maldades. Por fim, não ficou ninguém, e ele então se volta para ela: mulher, onde estão teus acusadores? Não havia ninguém. Ele disse: ninguém te condenou? Nem eu a condeno. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Eu acho que aqui, padre, está a resposta bem ampla de como Jesus se comportava em relação a todo tipo de preconceito. Lá atrás, quando os discípulos quiseram impedir as crianças que ali estavam, que talvez fosse trazer perturbação, dificuldade, etc., ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. Quando os discípulos discutiam entre si para saber quem seria o maior, portanto, esse que seria o maior estaria ao mesmo tempo discriminando os outros, ele pega uma criança e diz: quem quiser entrar no reino dos céus, faça-se como essa criança. E nós sabemos da pureza do coração de uma criança. Obrigado, Padre Bugaz, obrigado, JB, pelo enlevo aí dessa apresentação. Agora a palavra o Carlos Ferrara, por favor, acadêmico. Carlos Ferrara Júnior. Olá, boa tarde, queridos confrades, confreiras. Para mim é sempre uma alegria estar perto de vocês, mesmo que longe, né? Mesmo que distante. Cumprimentar o JB Oliveira, o seu filho Ricardo, meus amigos aqui de algum tempo, e o nosso querido presidente Hélio, que, além de tudo, meu padrinho nesta academia. E como eu sempre digo, JB Oliveira, nós somos todos jovens de alguma forma, não obstante a Thais, a nossa mais jovem aqui, acadêmica nesta confraria, né, nesta academia. E aí eu diria que mesmo na alegria da nossa juventude, né, nós devemos sempre dar o exemplo. E hoje, com essa parábola do bom samaritano, nós tivemos assim a certeza, querido JB, a certeza de que sempre é preciso agir em favor dos outros e praticar o bem de forma concreta. Só queria dizer assim que sou fã da sua oratória, da sua existência, na verdade. Gosto muito de você, eu ia falar do senhor, mas como somos rotarianos, e no Rotary nós temos para quem não é rotariano, se chamamos um companheiro de senhor, temos que pagar $10. Então, é melhor chamá-lo de senhor para não gastar aqui hoje. Mas eu queria só deixar aqui o meu sentimento de gratidão por essa tarde maravilhosa e um grande abraço a todos. E quem sabe nos encontraremos aí em breve, certamente na missa em dezembro, né, que teremos uma missa final, mas quem sabe no momento anterior a essa missa. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Já perceberam que é outro altamente suspeito quem está falando. É um amigo querido, de longa data. Devo a ele muito por sua cortesia, por sua atenção. Estive visitando-o mais de uma vez na Universidade Ana São Camilo, nos atendeu sempre muito bem. E estarmos juntos nesta academia é um privilégio, um grande privilégio. Você e todos os confrades e todas as confreiras me dão grande satisfação, grande, imensa. Vejo ali o meu querido Carlos Tufik. Fomos companheiros na direção da nossa imprensa oficial do Estado, e o Haddad trabalhou junto conosco, e sempre era uma alegria estarmos juntos trabalhando, estarmos juntos em reuniões. E todos que aqui estão, eu teria uma palavra de carinho para cada um de vocês. Recebam-na coletivamente. Obrigado, Ferrara, obrigado, JB. Alguém mais gostaria de se manifestar? Nós já estamos chegando ao nosso término. Alguém mais gostaria? Não estou vendo mais... o Tufi. Carlos Tufi Haddad, por favor. Eu gostaria, a partir dessa observação do nosso querido JB Oliveira, não é elogio, não é nenhum elogio sem significado ou elogio vazio, mas é uma constatação, né? Eu fiquei surpreso quando o JB Oliveira foi indicado e tomou posse lá como vice-presidente da imprensa oficial do Estado.
o tempo foi pequeno, foi uma gestão muito pequena. Todavia, nesse intervalo exíguo, o JB Oliveira fez um trabalho maravilhoso e eu queria que constasse isso para todos que estão nos ouvindo. O JB Oliveira, além de ser uma pessoa que só dava amor das pessoas, ele dirigiu a vice-presidência lá com um caráter e uma qualidade profissional assim de altíssima qualidade, no mais alto significado da palavra. É isso que eu queria dizer, um abraço generoso ao JB Oliveira e parabéns pela sua palestra, que me deu muito conhecimento. Muito obrigado, presidente, por essa oportunidade. Haddad, sempre muito generoso. Foi uma convivência muito boa. Nós já éramos amigos antes e quando assumi a vice-presidência e disseram-me que queriam me apresentar uma figura especial, uma marca dentro da imprensa oficial do Estado, eu fiquei esperando e de repente entra esse querido amigo de longa data. Pudemos conviver, criamos lá o museu da imprensa oficial. Eu pedi ao Haddad que fosse o coordenador do evento, e ele coordenou todos os trabalhos. Eu estive presente sempre, mas quem coordenou com muita sabedoria, com muita inteligência, com muita propriedade, foi esse querido companheiro Haddad. Obrigado, Haddad. Obrigado. Acadêmica Cristiane Carbone levantou a mão. Todos. Eu quero parabenizar o JB e dizer que é uma grande alegria, mais uma vez, estar nesse encontro virtual entre amigos. Participar dessas tertúlias engrandece esses laços, fortalece esse respeito e amplia o nosso conhecimento. Parabéns ao palestrante, amigo conhecido de longa data, assim como os demais confrades e confreiras. Apenas o meu abraço. Obrigado, Cristiane. É outra pessoa que conheci antes de seu ingresso na Academia Cristã de Letras, nos trabalhos da nossa Sociedade Amigos da Cidade, que ainda presido, e ela lá esteve mais de uma vez, e numa das ocasiões, num evento da nossa Sociedade Amigos da Cidade, na Câmara Municipal de São Paulo, eu pedi a ela e ela atendeu, fazendo ali a exposição de alguns dos seus maravilhosos trabalhos. Algumas pessoas se encantavam achando que eram fotografias, e na realidade eram pinturas das mãos abençoadas desta poetisa dos pincéis, dessa poeta dos pincéis, dessa pessoa extraordinária que é Cristiane. Obrigado, Cristiane. Acredito que todos que quiseram se manifestar já o fizeram. Eu agradeço muito, JB, você deu um curso prático, JB, de oratória. Você foi denso, foi conciso, teve um começo, um meio, um fim brilhante e nos deixou extasiados. Muito obrigado, JB, obrigado mesmo. Eu peço a licença de vocês para 3 rápidos avisos. O primeiro deles é que do dia 1º de outubro próximo o dia 15, haveremos eleição para a mudança de diretoria. Como todos sabemos, temos uma chapa só inscrita, é a chapa do nosso querido e grande Juarez Avelar de Moraes, que está coordenando, né, como presidente, e eu peço os membros, como reza o estatuto, os membros que podem votar são os membros adimplentes e os membros que têm ingresso na academia há mais de 6 meses. Então, os 4 membros novos, infelizmente, não poderão votar, e os membros que estão adimplentes receberão voto que será eletrônico. Será muito fácil, muito fácil. Né? Quem é a favor da chapa do Juarez, clique em cima da fotografia dele
Embaixo, enviar voto, já votou. Quem não é a favor, clica em voto em branco e já votou, né? Então, vamos exercer o nosso direito na academia também, que é de votar, e quanto mais pessoas puderem votar, vai ser melhor para fortalecer os membros da próxima diretoria e para o bem da própria academia. Bom, outro aviso também, como é chapa única, essa eleição, obviamente, é pro forma, né? Porque com um voto a chapa vai ser eleita, né? Mas não haverá um voto, eu tenho certeza que haverá muitos votos a favor do Juarez. E, pelo menos o meu vai ter, né? E o dele também. Então, já com certeza O meu também. vai ser eleito, né? Então, nós já estamos, o Juarez, particularmente, já está programando de fazer a posse dele em 30 de novembro. É uma quinta-feira, naquele anfiteatro bonito da Associação Paulista de Medicina, o Teatro Professor Domingo Adib Jatene. Então, eu já ponho isso na agenda, vai ser dia 30 de novembro, uma quinta-feira, 19 da noite, e existe uma comissão que vai tá trabalhando muito, que é o Juarez, que é a Thaís, que é o Pesa, que é o Ferrara, que estão trabalhando muito para tornar mais uma façanha da nossa academia, que é a constituição de uma Pellegrini. Tá? Então, assim como outras academias têm Pellegrini, a diretoria já aprovou que tenhamos uma, e eles conseguiram realmente um preço módico, ao meu ver, e em breve a acadêmica Thaís e o Juarez e o Carlos provavelmente vão enviar essa comunicação a todos vocês e peço a adesão de vocês, porque o Juarez faz questão que todos os que estiverem presentes usem a Pellegrini e a medalha. Nós temos a medalha acadêmica, então não esqueçam a medalha acadêmica também. Tá? Então, a Pellegrini fará parte da insígnia acadêmica nossa. Muito bem. E foi citado aqui também uma missa, né? Essa missa nós faremos no final do ano. Quem está coordenando é o nosso acadêmico Pesa, que hoje não pôde estar aqui, e ela será no dia 2 de dezembro, na Igreja da Cruz Torta. Eu, particularmente, tenho muito a agradecer a Deus e a todos vocês que apoiaram esses quase 4 anos de trabalho. Então, vamos já pôr na agenda essa data, e depois a comissão de festa, que é liderada pelo Juarez, Thaís, Carlos Ferrara, vão organizar ali pertinho, que dá para ir a pé, uma confraternização numa pizzaria. Obviamente que por adesão, né? Então, também, que se quiser levar parente, esposa, irmãos, amigos, filhos, à vontade, que vai ser nesse dia aí. E, para terminar, eu queria convidá-los a todos para a próxima tertúlia, que será em outubro. Tá? A próxima tertúlia de outubro, ela vai ser a 6ª e última tertúlia das saudades, né? Nesses 4 anos, nós criamos essa tertúlia das saudades, que é para cumprir um preceito acadêmico, que é lembrar dos antigos, dos nossos membros que passaram pela academia, né? É uma maneira de ressuscitá-los, de torná-los imortais, não porque eles vão voltar a viver, mas porque eles vivem através dos feitos, dos livros que publicaram, das obras que fizeram, do exemplo que deram. Então, existirão 4 homenageados. O acadêmico Hélio Falck, que será homenageado pelo Juarez Moraes Avelar. O acadêmico Alcindo Brito, que eu terei a chance de homenageá-lo, ex-presidente. Sebastião da Silva Barreto, quem homenageará será a Márcia Etelli Coelho. E o Solon Borges do Reis, o Gabriel Quack irá homenagear. Então, essa tertúlia das saudades é uma tertúlia um pouco diferente, onde serão mini apresentações. A gente pede que cada palestrante use apenas 8 minutos, para que não se delongue muito, né? E para que possa sobrar um tempo também para que se faça comentários e perguntas. Então, com essas palavras, eu agradeço muito o caro amigo JB Oliveira, desejo a ele
vida longa, sucesso pleno em todas as suas atividades e Obrigado. a todos vocês que deixaram tanto o JB alegre quanto a mim também e aos presentes. As nossas tertúlias são abertas a todos os participantes que quiserem, aqueles que gostam de literatura, gostam de cultura, gostam do belo, e sempre as nossas tertúlias são também divulgadas no site da Academia Cristã de Letras. Tá? Então, podem participar à vontade, porque não são reuniões fechadas, são reuniões abertas, e essa reunião, inclusive, como todas, está sendo gravada e provavelmente dentro de uma semana estará no site da academia, que poderá ser revista por todos vocês e pelo mundo todo acessando o site. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe e até breve, se Deus permitir. Muito obrigado a todos, tá? Vou encerrar. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos aí. Obrigada, Tchau. boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo carinho de todos. Próxima. Boa Até a tarde a próxima. todos. Fiquem com Deus. Tchau, JB. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Abraço.